Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa nossa live para falar sobre a APAC, né, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Essa é uma associação que foi criada aqui em Passo Fundo e que já é um método de cumprimento de pena vigente no Brasil há mais de 40 anos e que nós estamos trazendo aqui para Passo Fundo. Está conosco o presidente da APAC de Passo Fundo, Vinícius Toasa, e também o vereador Michel, que eu e ele participamos do Conselho Deliberativo e estamos ponteando aí os apoios do nosso legislativo para esta baita iniciativa que estamos implantando em Passo Fundo e chamo os amigos para entenderem por que nós estamos fazendo isso. Vou pedir agora que todos tenham a gentileza de assistir um pequeno vídeo que mostra o que nós pretendemos fazer na APAC aqui em Passo Fundo, como é que é o prédio, como é que são as instalações. Vamos passar isso. Boa noite a todos, de volta aqui a nossa apresentação. Para os amigos que chegaram agora, esse vídeo é a apresentação do que a gente pretende fazer aqui nas instalações da APAC. Vinícius, presidente da APAC, lhe passo de imediato a palavra aí para o senhor fazer uma apresentação do que é isso, afinal de contas, o que a gente está trazendo para Passo Fundo que vai fazer tanta diferença aí na nossa vida e na vida das demais pessoas. Ok, uma boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo nesse momento.
Cumprimento, então, os dois colegas aqui presentes, né, o vereador Rodinei Candeias, o vereador também Michel Oliveira. Agradeço aí o convite por estarmos realizando essa live, né, de extrema importância para toda a comunidade passofundense, se formos pensar sobre os diversos benefícios que a APAC, sua proposta, pode proporcionar, né, a todos os nossos munícipes. Vou inicialmente trazer, então, alguns dados, assim, mais, vamos dizer assim, gerais em relação ao que é a APAC, né? A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e aqui em Passo Fundo, então, ela está iniciando suas atividades, mas é uma metodologia que nós temos já desde 1972, quando, por exemplo, o Mário Toboni, um jornalista e também advogado, ele participando, enfim, de algumas atividades no sistema prisional de Minas Gerais e São Paulo, ele observa que o cumprimento da pena já naquele período, em 1972, não era capaz de dar tratamento adequado ao apenado que ficava dentro de um presídio e saísse melhor do que entrou. Então, lá atrás, ele já pensava nessa transformação. E ele desenvolve um método junto com um grupo de amigos que acaba por depois se transformar nessa metodologia que chamamos método APAC. Esse método, então, ele é um método simples, né, e que tem, de certo modo, chegado de forma muito, vamos dizer assim, lenta, porque não é algo que os governos podem propor. Depende muito da sociedade civil, né, da comunidade, porque é a comunidade que deve desejar uma PAC, que ela possa acontecer. Então, por isso que não é uma política tão, vamos dizer assim, presente, né, em todas as comarcas, em todos os lugares, porque depende muito também do compromisso que as pessoas, né, os cidadãos vão assumindo. Então, se nós olharmos por esse ponto, né, inicial, nós não temos APACs em todos os lugares. No Rio Grande do Sul, é uma metodologia que chegou há 3 anos, com a primeira em Porto Alegre, a APAC Partenon, e as outras, então, a segunda, inaugurada recentemente também há 1 ano, a APAC Pelotas, e se tudo der certo, Passo Fundo será a terceira APAC do Rio Grande do Sul. Olhando para isso, nós temos que entender o que é uma APAC. Né? Ela é um presídio, ela não é um presídio, como é que funciona uma APAC? A APAC ela é uma espécie, vamos dizer assim, um modelo de presídio. É um presídio diferente do que nós conhecemos. E eu gosto muito de fazer uma comparação, né? Quando a gente fala em presídio, geralmente a gente já imagina o presídio que nós ouvimos falar, seja pela mídia, seja por fotografias, por situações das mais diversas. Então, é a primeira imagem que nós construímos quando falamos em presídio, é a realidade que nós conhecemos. Então, tentem não fazer qualquer tipo de comparação enfim, de um presídio tradicional, que vocês conheçam, com a APAC, porque ele é diferente. Nós não temos como traçar uma comparação ou imaginar que seja parecido, porque não é. É um método totalmente diferente. Então, eu já convido a todos, né, para que a gente possa ter essa visão de que não é um presídio como a gente conhece. E aí é aquela coisa, né? Se eu não conheço, fica um pouco difícil de eu falar de algo que eu ainda não conheço. E esse momento aqui da live é justamente um convite para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o método e deixar também um convite para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem nesse momento, né? Para irem interagindo aqui pelo chat, mas ao mesmo tempo, né? Que possam se fazer presentes também, seja como um voluntário, como um colaborador, das mais variadas formas que nós vamos apresentar nessa noite. Então, fiquem todos muito convidados aí a estarem conosco, né, nesse momento aqui de explanação, mas também posterior a essa live, né, conhecendo a sede da APAC, o método com mais profundidade. Nós estamos organizando viagens para alguns lugares onde as APACs estão mais consolidadas, então fica aí também um convite, né, para quem desejar, para quem tiver interesse em aprofundar, então, seus conhecimentos sobre essa temática, fica aí o convite também. Mas voltando ao próprio conceito de APAC, né, ela é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Se a gente olhar para ela é um presídio normal, porém a forma do cumprimento da pena é que vai se dar de forma diferente. Nós vamos ver então que num presídio tradicional, hoje, de cada 100 presos que entram, né, nele, 72 deles voltam, né, para o cometimento de novos delitos. Continuam, né, cometendo novos delitos. E na APAC, nas já existentes, consolidadas no Brasil, nós temos já muitíssimas APACs em todo o território brasileiro, né? Já são em mais de 18 estados da federação. Nós vamos ver o quanto, aonde teve a APAC, os índices de reincidência caíram. Nós temos de 85% a 95%
né, de ressocialização das pessoas que passaram pelo cumprimento de pena no método APAC. Isso significa dizer que de cada 100 pessoas que entraram, ao inverso do sistema tradicional, que 72 voltam para o crime, na APAC, 85 a 95 não voltam. Ou seja, na onde a APAC deu mais certo, são apenas 5 presos de cada 100 que voltam a cometer novos delitos. E aonde não deu, porque não observou o método com rigidez, como é cobrado pela FEBAC, né, a Fraternidade Brasileira das APACs, aí cai, né, para 85% de ressocialização, ou seja, apenas 15 voltariam para o sistema. Nós estamos fazendo de tudo em Passo Fundo para que o método possa ser cumprido com a sua extrema rigidez, porque é isso que garante, né, que a gente possa reabilitar todas as pessoas que passarem pela APAC em Passo Fundo. Então, esperamos, né, que o quanto antes a gente consiga estar efetivando essa política de sistema prisional aqui em Passo Fundo, que já começa a ser realidade. Se nós fôssemos olhar para trás, em 2018, quando pleiteávamos, né, de início ali, um grupo para formar a equipe inicial, parecia-se muito distante, muito fora, né, da nossa realidade. Lá em dezembro, né, na Câmara de Vereadores, nós conseguimos efetivar, então, um grupo muito atuante, muito participativo, composto por todos voluntários, isso é importante destacar. Todos nós da diretoria da APAC Passo Fundo somos voluntários, então nós ganhamos nada, né, além de trabalho, e muito trabalho, né, para realizar essas atividades. E depois de consolidada, então, a eleição dessa APAC, dessa diretoria na Câmara de Vereadores, com todo o apoio inicialmente, né, do Ministério Público, que teve papel fundamental desde o início da consolidação da APAC, também o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Justiça Federal, Procuradoria do Estado, enfim, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, né, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, foram muitas as entidades e instituições que fizeram parte desde o início, né, e promoveram, né, a possibilidade de estarmos hoje aqui já ocorrendo e falando de forma mais concreta desse método aqui na cidade de Passo Fundo. Feito esse primeiro momento, 2018, em dezembro, 2019 foi um momento mais difícil para a APAC Passo Fundo, porque tivemos que buscar uma área aonde poderíamos construir essa APAC, aonde poderíamos construir esse novo presídio que ressocializa 85% a 95% dos detentos. E aí conseguimos vislumbrar, então, uma área, né, que está junto ao patronato, né, a antiga escola aberta, como era conhecida, que pertence à fundação, né, a FECA. E conversando, então, com alguns, com o presidente da FECA e com outras partícipes, né, da FECA, conseguimos chegar, então, em um termo comum, aonde conseguimos, né, um contrato de cessão de uso por um período para que a gente possa desenvolver essas atividades, né, em uma parcela daquela grande área que a FECA, enfim, tem a sua titularidade. Com isso, nós conseguimos ter terra, né, uma terra, um espaço físico para poder desenvolver, né, essa atividade. Aí o segundo momento, né, quando chegamos lá, o prédio que lá foi a escola aberta estava todo depreciado, né, a gente vai poder ver ainda essa noite algumas fotos, algumas imagens, mas o prédio tinha sido todo saqueado, destruído, e estava, né, com um capinzal bastante alto, e ao mesmo tempo estava se tornando um espaço para a própria delinquência. Nós temos registros, então, de usuários de droga naquele espaço, né, inclusive foi encontrado muito material ali, como seringas, como preservativos jogados pelo chão, uma série de coisas ali que demonstrava para que estava sendo usada aquela área, até a gente começar, então, a se fazer mais presente lá, assumindo, então, com o início da sessão de uso. Com isso, a gente começou a perceber o quanto teríamos que dar início logo às obras, né, e a reforma que tanto era almejada. Fizemos um primeiro projeto, apresentamos na comarca de Passo Fundo, na Vara de Execução Criminal, e também para a comarca de Marau, aonde conseguimos angariar, então, cerca de 98, 99 mil reais em Passo Fundo, mais 10 mil na comarca de Marau, e demos início, então, a uma primeira reforma. Posteriormente, conseguimos mais 19 mil reais na comarca de Passo Fundo para finalizar a parte da forragem, dos rodapés, enfim, dos vidros, né, que pôde, então, finalizar a parte administrativa. Era uma área bastante grande lá de construção, mas toda ela depedrada e destruída. Os vidros, né, as portas arrancadas, levadas, o forro, né, com a quebra dos brasilites, né, para extração dos fios de luz de cobre que haviam, né, no local,
né, que alguns vândalos cometeram, acabou ficando, né, totalmente, vamos dizer assim, num perecimento, né, já que com a chuva acabou apodrecendo o parquet que tinha nessas salas, o forro foi totalmente inutilizado, e aí ficamos somente com a casca, vamos dizer assim. E aí, então, com esse projeto inicial, conseguimos recuperar uma parte frontal do prédio, aonde, então, numa previsão inicial, gastaríamos cerca de 350 mil reais, e nós conseguimos fazer com cerca de 130 mil reais. Conseguimos finalizar nesse mês passado, né, essa parte da obra, que é a parte administrativa, para então continuarmos, né, e por isso foi necessário que a gente dividisse essa obra em Passo Fundo em 5 módulos. O primeiro módulo administrativo, o segundo módulo, como a gente pode ver ali no primeiro vídeo, né, que foi apresentado, uma parte onde tem salas de trabalho, porque o apenado, que é chamado de recuperando na PAC, ele é obrigado a trabalhar, salas de aula para cursos profissionalizantes, para a própria alfabetização, outros momentos como, por exemplo, leituras, né, tem biblioteca, então, salas que tragam essa possibilidade para cursos profissionalizantes, como também um espaço para espiritualidade, para as diversas denominações religiosas que queiram colaborar e estar presente e participando também do método APAC. Nós temos a possibilidade também de utilizar de outras metodologias, como terapias, como meditação, como justiça restaurativa, enfim, uma série de outras possibilidades, atendimento psicológico, jurídico, no campo de serviço social, enfim, dinâmicas, todo e qualquer tipo de atividade pode ser praticadas dentro da APAC, né, desde que haja, então, todo uma, vamos dizer assim, uma consonância com o método, né, que não seja incompatível com o método. Então, esse módulo 2 é para todos esses espaços, que também contará com um pátio gradeado em cima, então, para evitar qualquer tipo de fuga. No módulo 3, nós vamos ter um espaço, então, da cozinha, onde será preparada toda a alimentação, um refeitório amplo para que todos possam estar lá, né, em todos os momentos de refeição, uma lavanderia. O módulo 4 seria, então, composto pela parte dos alojamentos, as celas propriamente. Todas as celas têm grades nas janelas, têm grades nas portas, enfim, como um presídio normal. Tem laje no forro, tem, enfim, o piso dentro dos moldes da engenharia prisional. Então, tudo de acordo com como manda o figurino, vamos dizer assim. O módulo 5 será a parte do semiaberto, aonde, então, será possível ter aqueles presos que já progrediram do regime mais gravoso ou mais, vamos dizer assim, rígido, que é o fechado, e começam, então, a ter a possibilidade de sair durante o dia para trabalhar e volta para pernoitar, né, dentro do espaço do semiaberto. Então, a APAC, ela segue na risca a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é de 1984, e como eu falava, a própria APAC, ela nasce em 1972, com o Mário Toboni. Se nós formos olhar por esse lado, quando o Mário Toboni criou a APAC, não existia ainda a Lei de Execução Penal. Inclusive, muitos dos que formularam a Lei de Execução Penal foram conversar com o Mário Toboni para ver o que era necessário colocar na Lei de Execução Penal, que os presídios precisavam observar para ter ressocialização dos apenados. Porque a finalidade da pena, além de servir para punir o cidadão que cometeu um desvio de conduta esperado pela sociedade, serve também para transformar aquela conduta que ele tem até o momento. Então, nós temos que pensar que a pena não é apenas punir por punir, ela precisa ter uma finalidade. Até se nós pegarmos, né, a teoria utilitarista da pena, tem que ter uma utilidade. Para que a pena só deixar lá esperando a pessoa, ela sai pior que entrou? Muitas vezes, como a gente observa no sistema tradicional, recrutada por facções criminosas, né, aprende, né, alguns autores chamam que os presídios brasileiros são verdadeiras universidades do crime. O que significa dizer isso? Que quando o preso entra, às vezes, primário, com um perfil muito mais, vamos dizer assim, não tão gravoso na sua violência, ele acaba saindo muito mais qualificado no crime. E isso faz com que a sociedade se sinta ainda mais, ou melhor, menos segura. Quando nós temos fábrica, né, de delinquência dentro dos presídios. Porque a gente, às vezes, tem uma falsa sensação de que está protegido porque a pessoa foi para o presídio. Quando ela pode, né, utilizando-se de um aparelho como esse, comandar toda e qualquer situação de delitos fora da casa prisional, de dentro do presídio. Não são raras as vezes, né, em diversas revistas, que a gente pode ter acompanhado pela mídia ou por qualquer outro sistema de comunicação, as diversas apreensões de material ilícito presente dentro das casas prisionais onde o Estado se faz presente. São celulares, são material
de drogas das mais variadas espécies, armas, tanto facas, estoques, mas também até armas de fogo já foram encontradas nos nossos presídios. Isso faz com que a sociedade não está segura, porque tem as pessoas no presídio. O que nos dá segurança é saber que o preso está dentro de um presídio, está cumprindo a sua finalidade. E a PAC vem promover isso, por meio desse método, que obriga que os apenados, né, eles possam, ou melhor, devam trabalhar. Que é o que todos nós esperamos. Que a pessoa que está lá contida dentro de um presídio, ela possa fazer um bom processo, inclusive, né, de consciência, ao ponto de perceber o que ela causou na vida das vítimas e da própria sociedade como um todo. E na APAC, é justamente um resgate desses valores que em algum momento das suas vidas, dessas pessoas que estão cumprindo pena, foi perdido. Porque há uma perda, né, de alguns desses valores inicialmente, né, que deveriam ter sido observados, que garantiu que muitos de nós não chegassem, né, a estar dentro de um presídio. São aqueles valores básicos que nós aprendemos na nossa família, com os nossos pais, né, que graças a Deus, né, conseguimos alcançar voo, vamos dizer assim, e seguir, né, aquele caminho que foi nos ensinado. Muitas das pessoas que cumprem pena não tiveram todo esse amparo, né, da família, da disciplina, da regra, né, e por isso que a PAC, ela acaba fazendo uma nova realfabetização, vamos dizer assim, em algumas coisas muito básicas. Por exemplo, o preso na APAC, ele come com garfo e faca, porque ele tem que aprender a estar na sociedade, que de certo modo, é um normal isso, comer com garfo e faca. Porque muitos, né, os colegas podem não acreditar, mas tem pessoas que nunca comeram com garfo e faca, que a gente encontra nos presídios. E dentro do próprio presídio, eles comem em potes, né, muito improvisados, às vezes com um tubo de pasta de dente, né, para fazer como uma colher, e isso acaba se tornando o quê? A gente acaba transformando a pessoa em algo mais selvagem, vamos dizer assim, ao invés de recuperarmos, porque a pessoa sairá um dia. A gente não pode ter ilusão que a prisão será perpétua, né? Porque não há prisão perpétua no Brasil. Então nós temos que jogar com o que nós temos. E o que nós temos é que a pessoa entra, cumpre um período X e sai. E se ela sai, ela precisa sair melhor que ela entrou. Senão não estamos sendo úteis no que fizemos. Porque é um alto custo, os colegas vão falar também, mas cada preso custa R$4.000 por mês para o Estado. Enquanto que na APAC ele custará 1.000 e ainda terá um retorno muito positivo para a sociedade, porque a gente vai devolver uma pessoa muito melhor do que entrou quando pegamos, né, na porta da APAC. E aí, gostaria só de brevemente falar um pouquinho do método, depois a gente vai continuar conversando, para passar a palavra também para os colegas, é que o método, a grande mudança do sistema tradicional é que ele começa com uma extrema rigidez às 6 horas da manhã. Quando muitos de nós estão dormindo, o pessoal da PAC, que são chamados de recuperandos, estão acordando. 6 horas da manhã. Ele é obrigado a acordar esse horário. Ele tem que fazer sua higiene pessoal, ele precisa limpar, lavar o alojamento todos os dias, não é só dar uma varridinha, é lavar o alojamento, fazer a cama, arrumar a cama como deve ser arrumada. Tem um método para arrumar a cama, não é só jogar lá o cobertor, né, a colchinha por cima, inclusive deixar embolado o travesseiro, o lençol. Não, precisa ser feita a cama, porque ele precisa aprender a ter disciplina, organização na sua vida. O que ele não teve, levou ele para o presídio. Então, na PAC, ele aprende desde o básico, a arrumar uma cama. Cada um tem sua cama. Não é um aglomerado de gente numa cela com 40, 50, 30, 20, como temos em Passo Fundo, no presídio regional, um espaço que caberia 4. Porque isso se torna impossível termos uma humanização ao ponto de devolver um cidadão melhor. Então a gente se ilude achar que vai sair melhor. Não vai ser melhor. Não vai ser melhor. O Estado não dá conta de atender todas essas necessidades que acabam surgindo. Aí ele vai para o café da manhã e ele tem que estar às 7 horas em ponto no café da manhã. Se ele chega atrasado, já tem lá um pininho, né, de uma coloração que diz que ele, então, já tem um ponto a menos no dia. Isso faz com que todo o seu dia seja visualizado, fiscalizado pelos, funcionários da PAC, né, os inspetores, os monitores que estarão ali, mas também pelos outros apenados, que também estarão dizendo, ele não cumpriu o horário, ele não chegou no horário. E isso faz com que gere algumas perdas para esta pessoa que não cumpre a regra na risca. Por exemplo, não fez a cama, não colocou o pé na parede, sujou, né? Acabou indo sem o crachá, porque ele precisa ser identificado, ele é chamado pelo nome, né, na conferência. Enfim, ele não fez a barba, ele não tomou banho, ele não fez qualquer uma dessas atividades, chegou 7h01 no refeitório, não chegou às 7 horas em ponto,
ele tem a perda desses pontos. Isso faz com que ele perca, por exemplo, um dia, né, de sair da cela. Ele pode perder, então, aquela visita que ele receberia na semana, ele perde esse direito da visita. Ele pode perder outra coisa, como, por exemplo, de assistir um programa de televisão, né, geralmente só são possibilitados horários coletivos de televisão. Então, nós vamos pensar ali um programa que seja instrutivo, né, um documentário, enfim, um filme. Às vezes, se eles merecerem ficarem sem esses pontos durante a semana, eles têm direito a assistir um campeonato de futebol, por exemplo, por merecimento. Agora, se for perdido pontos que desabonaram, né, a conduta, eles perdem o direito daquilo que já tinham conquistado. Então, é dessa forma que vai se equilibrando disciplina com apoio. Então, a gente equilibra a relação apoio e disciplina. E isso faz com que o método seja, né, vamos dizer assim, proveitoso ao tempo de quando a pessoa sai, ela está muito mais organizada na sua vida. E aí continua a rotina do dia. Pela manhã vai para a escola, quem não vai para a escola vai para as fábricas de trabalho, para os laboratórios de trabalho, né? Volta a almoçar, inverte, quem foi de manhã para o trabalho, vai de tarde para a profissionalização. O dia todos eles estão envolvidos, das 6 da manhã até as 10 da noite. A noite é o tempo das espiritualidades, então as diversas denominações religiosas podem estar também trabalhando cada dia cada noite, né? Enfim, um grupo diferente, uma denominação religiosa diferente. Não tem uma limitação das igrejas, qualquer uma pode ir prestar esse serviço. Tem também essas terapias que eu acabei mencionando, enfim, cursos que podem ser feitos. Tem a própria escolinha da APAC, onde ele acaba aprendendo a metodologia que é feita semanalmente, né, de forma muito rígida, né. Ele precisa, né, receber essa escolinha de vida. Nós temos a valorização humana, que é um ponto fundamental dentro dos 12 métodos, ou melhor, dos 12 passos do método, que é justamente recuperar aqueles valores perdidos lá atrás e que levaram ele para a delinquência. Então, isso faz com que uma pessoa que esteja, né, 4, 5, 10 anos cumprindo pena ali nesse sistema, quando ele sai, o próprio organismo se acostuma, porque é sábado, domingo, feriado, dia de semana, ele vai acordar às 6 da manhã. Então, quando ele for precisar bater ponto, né, numa fábrica, numa empresa, numa instituição, ele já está acostumado a acordar cedo, a não se atrasar, porque ele teve punições durante esses 10 anos dentro da PAC, porque se ele atrasava 1 minuto, ele tinha punição. Tanto é que a própria PAC arruma trabalho, faz convênio com as instituições privadas, com empresas, com o setor privado, e consegue os empregos. E aonde tem a PAC que já conseguiu colocar em prática essa atividade toda, as empresas buscam funcionários nas APACs. Por quê? Porque é o melhor funcionário que tem, que não coloca atestado, que não chega atrasado, que não desabona as condutas, enfim, porque ele aprendeu, durante o período que ele ficou cumprindo a pena, a ter disciplina, que é o que mais se precisa dentro de um regime, né, de, vamos dizer assim, reabilitar uma pessoa. Porque se ela foi até lá, é porque ela não conseguiu, né, organizar a sua própria vida. Se ela chegou num presídio, é porque ela não conseguiu se organizar. Então, é uma oportunidade. A PAC se torna uma oportunidade para quem quiser mudar, para quem quiser, de certo modo, aproveitar essa oportunidade. E aí vem aquela famosa frase, a PAC, ela é para todos, mas nem todos é para a PAC. O que significa isso? Que a PAC, ela aceita qualquer tipo de pessoa que cometeu delitos. Qualquer crime, qualquer situação, qualquer pena. E quanto maior a pena, melhor. Porque ele ficará mais tempo no cumprimento desse método e mais será, vamos dizer assim, ó, vai imbuir em si. Entra no seu introspecto, na sua mudança comportamental. Então, quanto mais tempo ele ficar na PAC, melhor vai aprender. Quando a gente repete, né, o mesmo ato todos os dias, é a mesma coisa, a gente que trabalha todos os dias, acorda cedo, às vezes não precisa nem um despertador mais, né, porque o corpo já está acostumado, se torna um relógio biológico, né, que a gente já está, né, muito acostumado com isso. Então, a PAC quer acostumar as pessoas a viver de forma mais civilizada, mais pacífica, melhorada, porque nós todos fomos criados, vamos dizer assim, para sermos felizes, para bem viver. Em algum momento da vida, a gente acabou se perdendo, né? Quando a gente acaba cometendo um delito, cometendo uma situação, eu, graças a Deus, não cometi nenhum que me levasse à prisão, vamos dizer assim, mas se fosse, eu com certeza gostaria de cumprir a pena num sistema muito mais humanizado e que poderia me dar uma possibilidade de vida após a saída. Porque a gente conhece muitos apenados que saem e não conseguem voltar para uma vida normal, porque tudo aquilo que eles acabaram vivendo lá dentro acaba atrapalhando. Então é um método, né, que já tem, né,
toda a sua eficácia comprovada. Nós temos APACs aí desde 1972, né? E no Rio Grande do Sul, então, nos últimos 3 anos é que foram implantadas, né, essas APACs. Vou chamar o meu colega aí, Michel, enfim, ou se o Candeias quer falar ainda, né? Já falei bastante, né? Não, tá muito bem. A tua apresentação é sempre muito precisa, né? E tens muito conhecimento. O Vinícius, na verdade, sem sombra de dúvida, é o que mais conhece aqui em Passo Fundo o método e é o que, não por acaso, é o presidente da PAC. Bom, eu quero falar aqui para todos que nos acompanham e para aqueles que se interessam pelo assunto. O que nós estamos tratando aqui é de segurança pública. E segurança pública, eu tenho 30 anos trabalhando com isso, você não melhora nada em matéria de segurança pública se você não melhorar o sistema prisional. Todo mundo, policiais, juízes, sabem que o ponto central de toda a segurança pública é presídio. Então, assim, por que nós resolvemos, então, apoiar, o Michel, o Vinícius tem envolvido esse sistema, trazer para Passo Fundo esse sistema da PAC? Porque ele realmente funciona melhor. E vou repetir os dados que o Vinícius disse para vocês aqui. Muita gente, aliás, fala em segurança pública e acha que solução para segurança pública é pena de morte, tem a frase clássica, né? Bandido bom é bandido morto. Com todo respeito às pessoas que pensam isso, e eu diria o seguinte, todos nós envolvidos em uma situação de vítimas, naturalmente temos esse desejo de vingança, esse desejo de punição extrema, né, contra o criminoso. Só que, como toda a ciência também do cumprimento da pena, a ciência do direito penal, ela tem técnicas e que mostram que ao longo dos anos o que funciona e o que não funciona. E na verdade, em matéria de segurança pública, de cumprimento da pena, eu propriamente nunca vi nada igual ao método utilizado na PAC. Por isso que a gente está apoiando. Por quê? Como disse o Vinícius, a reincidência num sistema tradicional é superior a 70%. Eu tive o cuidado, numa determinada época, de acompanhar todas as ocorrências registradas em Passo Fundo. Dessas ocorrências, 86% dos crimes eram praticados por apenados do sistema semiaberto ou aberto, ou então por foragidos. Portanto, a reincidência significa o seguinte, que todo aquele que foi punido por um crime que ele cometeu, 86% deles vão cometer de novo. Às vezes até mesmo cumprindo pena. Então, é um sistema disfuncional, é uma verdadeira falência do sistema prisional. No sistema PAC, diferentemente, apenas 5% acaba reincidindo. Nós temos, portanto, e os senhores têm que entender isso, nós temos, portanto, uma redução de mais de 90% nos crimes. Por isso o método é tão revolucionário e por isso a gente quer implantar em Passo Fundo para que os nossos índices e a nossa segurança pública melhore. Não fosse suficiente a questão dos índices de reincidência, tem também o que o Vinícius salientou, que é o custo. Custa 1/4 do sistema tradicional. Custa em torno de R$1.000 no sistema PAC, enquanto que no sistema tradicional custa mais de R$4.000, ou seja, é mais econômico, inclusive, para o próprio Estado. Muito se fala também que, que o preso tem que trabalhar. Na PAC, todo preso trabalha. Faz parte da disciplina, faz parte do método de aprendizagem, de recuperação da pessoa, o trabalho. E como disse o Vinícius, esses trabalhadores, a gente foi visitar a PAC, um barracão no Paraná, eles são disputados pela empresa, pela disciplina, pela organização, pela dedicação, que é isso que a gente quer, né? E também é um sistema privado, de administração voluntária, as pessoas que participam da associação são voluntários, muitos dos que participam como psicólogos, como advogados, são voluntários. E o que se pede também, né, em matéria de presídio é que haja disciplina. Não há lugar com a disciplina mais rígida do que num sistema PAC, né? Qualquer falha
de atendimento a esses princípios de disciplina, há uma punição imediata, cuja punição mais grave e mais indesejada pelos presos é voltar para o sistema normal. No sistema normal, ele não vai ter uma vida digna, a família não vai poder visitá-lo adequadamente. Então, assim, ele vai lutar, ele vai querer ficar dentro do método. E, por fim, né, também é base do método esse desenvolvimento da espiritualidade, né, que vai estar todo esse contorno de humanização. Portanto, os resultados obtidos pelo sistema PAC decorrem desse conjunto de coisas que o Vinícius falou e que é tão importante, né, para nós. Eu queria também lembrar que nós estamos transmitindo essa live ao vivo pela TV Câmara, né? Essa é uma iniciativa da Câmara de Vereadores, aqui representada por mim, Rodinei Candeia, e também pelo vereador Michel, que vai nos fazer a sua abordagem sobre o tema agora da PAC. Fala aí, meu colega Michel, grande lutador aí. Muito bem, boa noite a todos, quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, vai ficar gravado esta live. Cumprimentar o nosso presidente Vinícius, cumprimentar o meu colega, também companheiro, parceiro de luta, vereador Rodinei Candeia, o qual estamos na PAC aí inseridos junto com o grupo da direção desde o início da formação da entidade, lá desde 2018, quando aceitamos o desafio, ainda nem estávamos como vereadores, e aceitamos o desafio de fazer parte desse maravilhoso grupo que forma hoje a direção da APAC, juntamente com os voluntários. Quero cumprimentar e mandar um abraço especial a todos e todas que estão nos acompanhando pela transmissão. Um abraço ao João Pedro, meu colega, meu amigo, vereador de Camaquã. E dizer assim, gente, que foi falado muitas ações e sobre a implementação do método APAC em Passo Fundo, e dizer que realmente eu estava, em 2018, buscando alternativas para medidas de cumprimento de pena, justamente por ter trabalhado na Coordenadoria da Juventude e ter tido uma experiência com jovens do Centro de Atendimento Socioeducativo de Passo Fundo, trabalhando questões, projetos sociais e ações levando para dentro do caso e vendo de fato que tinham ações quando de fato implementadas e executadas de maneira correta por pessoas que realmente estavam ali para fazer a diferença, a gente conseguia atingir o objetivo final, que é de fato ter a transformação de vidas. Se tratando do nosso sistema penitenciário, realmente ele está deficitário, ele é deficitário, um sistema que recupera praticamente o mínimo de pessoas possíveis, aonde o Vini muito bem falou na fala do início, que diz que as pessoas hoje consideram as cadeias de verdadeiras universidades do crime, aonde a pessoa e nós, como cidadãos, temos a sensação de que a pessoa estando lá, presa, ela vai estar livre de cometer crimes, quando, na verdade, a grande maioria dos crimes hoje que acontece na nossa cidade, os furtos, assassinatos, entre outros, a grande maioria vem lá de dentro por meio dos telefones, por meio dos conchavos que existem ali dentro. Então, partindo do princípio de que eu, como cidadão, quero uma cidade mais segura, quero pensar, e agora, como vereador, devemos a obrigação de pensar alternativas para melhorar a segurança da nossa cidade, a gente tem que pensar no sistema prisional da nossa cidade, né? Aqui do presídio regional, como falou o vereador Candeia, e a APAC, ela vem como uma alternativa para o cumprimento de pena para essas pessoas, porque ela vem com todos os dados, o método que utiliza a família, que utiliza da espiritualidade, que utiliza dos princípios e que principalmente traz a essas pessoas, através das conquistas, né, que tudo é conquistado, dignidade. Traz dignidade, traz um resgate da sua identidade pessoal como cidadão,
porque na grande maioria das vezes a pessoa perdeu a identidade de si próprio. Ela não se dá valor à própria vida, então quem, diga-se de passagem, ela vai valorizar a vida do próximo. E passando por um cumprimento de pena hoje no método convencional, tendo liberdade para usar droga, para usar um celular, para cometer crimes de dentro, quem diz que essa pessoa vai sair ressocializada? Então ela vai sair podendo cometer outros crimes ou muitas vezes adquirindo dívidas com facções de dentro da cadeia. Quando ela sair aqui fora, ela tem que pagar essa dívida, de alguma forma. A gente sabe muito bem hoje que as facções dentro do sistema prisional, elas são muito bem organizadas. Ela pega aquele detento que está ali por um determinado crime, dá uma assistência social para a família de modo particular, paga uma conta de água, uma conta de luz, e essa pessoa, ela se sente acolhida, infelizmente, por essa facção criminosa, e ela sai com uma dívida para pagar quando ela sair do sistema prisional. Então, nós não temos garantia nenhuma hoje de que a pessoa sai ressocializada, a não ser a garantia de que ela vai sair, na sua grande maioria, com raras exceções, e vai cometer crimes. Então, na APAC, existe um método de filtro das pessoas que passam a vir para o método. É uma adesão que tem que ser feita pela pessoa, pelo advogado da pessoa, e eu vejo que isso é uma alternativa, diga-se de passagem, com índices de 95% aqui ressaltando, de quem passa pelo método não volta a cometer crimes, e a APAC que dá errado é 85%. Tivemos no ano de 2019, e aqui eu deixo realmente o que foi o divisor de águas para mim poder passar a defender esse método, quando de fato nós observamos na realidade a APAC de Barracão, no Paraná, que já está em implementação há algum tempo, e nós vimos, através dos relatos dos recuperandos, que tanto do semiaberto quanto do fechado, que realmente é uma alternativa que faz toda a diferença na vida dessas pessoas e, consequentemente, essas pessoas se tornam multiplicadores quando saem do sistema da APAC para o seu convívio social, né? As pessoas da sociedade, de modo geral, é normal que elas façam críticas, é normal que, sem conhecimento, de fato, do que significa a aplicação e a implementação do método, elas façam críticas sem conhecer, mas a partir do momento que as pessoas passam, de fato, a conhecer a aplicação do método, a ver o resultado, realmente isso causa uma diferença pessoal e de consciência também sobre a implementação do método APAC, que você fica curioso e conhecer e se sente na obrigação de participar e colaborar para que mais pessoas conheçam e tenham acesso aos benefícios do método. Esse não é um grupo fechado, muito pelo contrário, é um grupo que está aberto. A diretoria é composta por diversas pessoas, entidades religiosas, entidades de assistência social, pessoas que prestam voluntariados nas mais diversas áreas, na área da educação, na área do esporte, na área da cultura. E essa mistura de militância por parte dos voluntários acaba também gerando ações positivas na implementação do método aqui na nossa cidade. O grupo está à frente do trabalho já há 3 anos, e nós temos aqui um espaço que já está servindo como sede da parte administrativa, que é na antiga escola aberta, e futuramente nós estamos trabalhando para a implementação e construção de mais 4 módulos, que é o grande objetivo, né, que é, de fato, para nós podermos iniciar o processo para receber recuperandos aqui na nossa cidade, né? Então, eu sou morador aqui na minha cidade do bairro São José.
aonde eu moro é muito próximo da onde vai estar onde já está localizado a unidade da APAC aqui em Passo Fundo. Então, assim, no início, por parte da comunidade, causou uma certa estranheza, mas através do trabalho de divulgação por parte da diretoria, indo nas instituições, falando com a comunidade, explicando o método de como se tratava, as pessoas passaram a querer conhecer mais e respeitar, de fato, a unidade que vai estar e já está em implementação no espaço, né? Então, se a gente quer uma sociedade segura, ter certeza de que a pessoa que passar pelo método APAC não vai cometer crimes, tem grandes chances de não voltar a cometer os crimes. E como tem uma frase que eu gosto muito, um dos objetivos da APAC é matar o criminoso, mas salvar o homem e devolvê-lo à sociedade com dignidade e de maneira que ele possa causar e ser transformação aonde ele estiver. Convido a todas e todos, estamos à disposição sempre para conversar e falar sobre o método APAC na nossa cidade. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, vereadores. Isso aí. Gente, a APAC, como vocês viram, vai ser uma solução legal. Hoje, o sistema prisional tradicional é uma grande hipocrisia. Tá? O sistema finge que recupera e o preso finge que se recupera. Então, nós temos que tratar com coisas mais objetivas e que deem resultado. E eu queria salientar uma coisa, que eu até por formação, eu me preocupo muito com os dados, né? E os dados me levam a apoiar o sistema da APAC porque ele funciona melhor, ponto. É isso, todos os números indicam que funciona melhor. Mas depois que você conhece, você vê que, além disso, ele tem todo um aspecto de humanidade que atinge aqueles objetivos mais profundos do cumprimento da pena, que é o resgate da pessoa humana preso naquele criminoso. Então, isso assim é tocante para a gente, é muito além desses dados que a gente trabalha, a gente teve a oportunidade de ver isso, né? E se vocês procurarem, depois a gente vai passar uns links aí de vídeos que tem de depoimentos desse sistema gravados aí no YouTube, vocês vão ver o quanto é bacana isso como um ato de humanidade, né? Um ato de resgate daquilo que a pessoa tem de mais bonito, de mais valioso, lá no fundo da sua alma, mesmo daquele que descumpriu todas as suas obrigações perante os seus concidadãos. Uma coisa que nós queremos dizer é o seguinte: ok, o método está aí, nós estamos trabalhando, estamos construindo. O Estado depois vai ajudar na manutenção, né, das despesas de manutenção, e a administração vai ser privada. Mas até lá nós temos que construir. E para construir isso, nós vamos precisar pedir ajuda da sociedade civil, a colaboração financeira, nós vamos distribuir aí um Pix para o pessoal fazer os depósitos, para nos ajudar, nós vamos pedir aos nossos amigos empresários que ajudem as pessoas aí da nossa sociedade, que ajudem, que colaborem, porque nós precisamos construir esses pavilhões. Eu gostaria que o Vinícius falasse para nós agora quais são os passos e quais são os valores que nós vamos precisar arrecadar e quantas pessoas nós vamos trabalhar num primeiro momento, Vinícius, para que a gente consiga objetivar esse nosso trabalho. Perfeito, então, vereador Candeia, nós temos, então, numa fase onde nós terminamos o primeiro módulo, né, da parte administrativa da associação, né, da APAC, e nós estamos nos encaminhando para a segunda parte da obra, aonde, então, estarão os presos, chamados recuperandos, do regime fechado. Então, nós precisamos reformar e recuperar uma parte da existente lá predial, que engloba, então, aonde serão as oficinas de trabalho, de estudo, os próprios dormitórios, num primeiro momento. E nós pensamos assim, nós temos duas propostas. Uma macro, que enfim, englobaria um valor muito mais expressivo, de cerca de 3 milhões, para a gente conseguir atingir 200 recuperandos, ou nesse primeiro momento, né, se a gente conseguisse, então, arrecadar 700 mil reais, nós conseguiríamos, então, efetivar a construção mínima para atender 20 recuperandos.
né? Então, a APAC, ela trabalha com a qualidade atrelada ao número. Então, nós não podemos passar do número que a gente não tenha condições de dar, por exemplo, cama para todos, local, né, dentro de um refeitório, local de estudo para todos, local de trabalho para todos, porque todos têm que participar na íntegra das atividades. Então, nesse primeiro momento, a fim de já colocar em prática o ano que vem, e nós estamos, né, fazendo de tudo para que isso aconteça, o ano que vem, 2022, a PAC Passo Fundo será inaugurada. Nós estamos fazendo, né, o máximo de ações e atividades, projetos, para que isso se torne uma realidade. Nós estamos buscando, então, recursos nas mais diversas fontes, seja o Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, enfim, Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho, próprio Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma apresentação de 3 propostas para o orçamento de 2022. Dentro das propostas, nós colocamos a primeira, então, a construção da integralidade do prédio, né, cerca de R$2.900.000, que faria, então, toda a estrutura cabível ali para terminar os 4 módulos faltantes, né? Mas, claro, que a gente sabe que isso é um valor um pouco mais expressivo, né? Nós também apresentamos aí uma segunda proposta, um pouco menos, vamos dizer assim, um gasto um pouco menor, em torno de R$705.000, para a gente, então, fazer um espaço mínimo nesse primeiro momento, para já começar o ano que vem, 2022, com 20 recuperandos, e com a mão de obra dos 20 recuperandos, nós iríamos fazendo de forma gradual o restante dos módulos até chegarmos, então, na totalidade, né? Então, com recursos das penas pecuniárias, contribuição, de alguma forma, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, né? Que temos uma política de apoio nos últimos 2 governos, né? Começou com o governador Ivo Sartori, o governador Eduardo Leite manteve, né, essa visão, porque eu penso que a própria APAC, ela não tem uma bandeira, uma ideologia política, direita, esquerda, um partido, né? Mas o que acontece? Quando nós nos damos conta de que é um método eficaz, que custa menos, que recupera o ser humano, que faz com que a própria família saia também da marginalidade. O que é marginalidade? Estar à margem da sociedade. Porque a gente sabe o quanto, né, muitas das pessoas, por uma questão de vulnerabilidade social, acabam também se distanciando do entorno daquilo que é a vivência comunitária, societária, né, das nossas cidades, né, e vão para as periferias. E quanto mais periférico às vezes, mais difícil também se torna, né, a retomada, né, de uma vida, vamos dizer assim, mais normal, como a gente espera que todos possam ter, né? Então, a APAC também trabalha com a família. O vereador Michel expôs ali, né, é um importante trabalho, porque pensar na família é pensar naquele adolescente que cresce visitando o pai numa prisão, que muitas vezes continua comercializando a droga lá na localidade que ele está, para manter o próprio pai dentro do presídio. E às vezes, como não raro acaba cometendo ato infracional e vai parar também numa instituição, né? No Rio Grande do Sul aqui é a FASE, né? Sistema das Medidas Socioeducativas, né? Que acaba, enfim, trabalhando com os menores infratores, né? E aí, então, o que acontece? A gente rompe com esse ciclo, porque tu evita que aquele adolescente que estaria em conflito com a lei, ele possa, então, evitar a incidência na criminalidade e, por sua vez, não vai chegar, então, a ser também um delinquente, né? Futuramente, quando completar a maioridade. Então, a gente rompe com aquele ciclo que começa a se tornar normal dentro da cultura, né? Onde, se o pai já começou, o filho vai, às vezes a esposa acaba continuando, né, com a traficância, com alguns tipos de crimes, e toda a família está envolvida. Então, tu rompe também. Porque no momento que tu consegue dar condições para uma pessoa, as outras também começam a mudar. A mudança comportamental é coletiva junto dessas pessoas que estão lá cumprindo pena, porque tu humaniza também de forma externa. A APAC acompanha os familiares também. Então, a gente evita, dentro das medidas possíveis, também se indeniza a vítima, quando possível, que há ainda a vítima, né? Então, dependendo do tipo do delito, que há uma possibilidade de indenizar a vítima, o recuperando é convidado a fazer isso, porque ele tem que entender a dimensão da sua responsabilidade para com as pessoas que, de algum modo, ele causou um dano, um prejuízo, uma situação, seja lá no campo, né, financeiro, patrimonial, seja num campo também de um dano emocional que ele causou muitas vezes. Aí tu pode utilizar, por exemplo, justiça restaurativa, outros métodos tantos, né, para tentar minimizar aquilo que tem acontecido, né, com a vítima também. Então, a vítima também é convidada a fazer parte desse processo, né? Diferente do sistema prisional, né, que não acaba dando essa oportunidade. Então, de certo modo, estamos protegendo a sociedade, porque devolvemos um cidadão melhor, trabalhamos a pessoa que já cometeu o delito, evitamos que
haja a perpetuação, né, na família dessa pessoa, né? Então tu rompe aquele ciclo de criminalidade, né? E isso faz com que os índices começam a cair. Até porque no próprio sistema tradicional acaba tendo um efeito cascata. Aonde tem uma PAC, o presídio normal, tradicional, ele acaba também tendo uma mudança comportamental. Porque para o preso ir para a PAC se tornar um recuperando, ele tem que estar lá num presídio normal. E para ele poder ir, ele tem que ter um bom comportamento. Então, aquele que é mais agitado, ele começa a se comportar, então diminui conflitos internos dentro da casa prisional, uma série de coisas, né, fazendo com que ele possa ir para a PAC. Porque ele tem que apresentar uma conduta positiva para ir para a PAC. Ele pode mandar um pedido, mas se ele tem um comportamento um tanto, vamos dizer assim, desregrado, né, e não aceita essa autodisciplina que é imposta de forma bastante rígida, ele não vai poder ir para a PAC, né? Por isso que eu dizia antes, a PAC é para todos, mas nem todos são para a PAC. A pessoa tem que querer, porque é uma oportunidade de mudança, mas para quem quer. Se a pessoa não quer mudar, infelizmente, né, ele continua cumprindo a pena no sistema tradicional. Ele não é obrigado a ir para a PAC, mas se ele for para a PAC, ele tem que aceitar as regras do jogo. E lá é alta disciplina. Rígida, séria. 6 da manhã tem que estar de pé. Não dá para dormir mais 5 minutinhos, como a gente às vezes faz, né, e perde a hora, né? Lá não. Lá não tem 5 minutinhos. 6 horas é 6 horas. Todo mundo de pé, escovando os dentes, fazendo barba, tomando banho, limpando o dormitório, arrumando cama e seguindo, então, todas as atividades que tem pelo dia. Às 10 horas, que é o momento do descanso. Vai para o quarto, para o alojamento, quer ler a Bíblia, quer ler um livro, quer fazer, então, uma outra atividade. Ele está ali possível dentro do seu espaço, né? É humanizado até o ponto de cada um ter o seu armário dentro da cela, com suas roupas, com seus pertences, com seus materiais, né? Porque isso começa a fazer com que todo mundo comece a se organizar. E é engraçado, né? Nós fomos em algumas APACs visitar, levamos acadêmicos, já aproveito para cumprimentar aqui, eu vi que vários acadêmicos aqui, alguns alunos meus, fico muito feliz de estarem acompanhando também a nossa live, que está sendo transmitida também pela TV Câmara, né? No canal 16, né? Muito feliz de vê-los aqui participando, porque nós temos que observar, né, dentro da própria instituição de ensino, vamos dizer assim, universidades, faculdades, né, porque é onde nós formamos também os juízes, os promotores, né, enfim, os defensores públicos, os advogados e todos aqueles que vão trabalhar nos altos escalões das polícias também, nas delegacias, né, na própria instituição Brigada Militar. E se a gente começa a ter essa visão, né, que recuperar é melhor do que, como se diz, é melhor prevenir do que remediar, né, a gente começa a observar o quanto é importante também termos essa visão, né? A PAC, ela não veio para simplesmente agora acabamos com o presídio tradicional e vamos ficar só com a PAC. Não. A PAC não veio para substituir o presídio tradicional. Ela veio para coexistir com o sistema tradicional. Não vai tirar lugar de funcionário, de servidor concursado, ela não vem para acabar com o sistema tradicional. Ela vem ser uma oportunidade para quem quer uma mudança que o Estado não consegue oferecer. Para quem quer, né? A pessoa quer, ela vai para lá. Né? Às vezes pode ser que não tenha vaga, vai ter que aguardar um pouco, né? E vai indo de forma gradual. E aí vem aquela situação. Se tem mais pessoas querendo, já tem 200 lá na PAC, que é o máximo que a gente pode chegar quando completar, né, os 5 módulos ali que estamos pleiteando, está na hora de criar uma outra PAC em Passo Fundo. Quem sabe uma feminina, né? Quem sabe uma outra masculina, uma segunda unidade, porque não pode passar dos 200, diferente, né, do presídio tradicional, que é que nem coração de mãe, que sempre cabe mais um. Na PAC tem limite, porque começa com a disciplina da própria instituição. Se ela não consegue dar conta de dar educação para todos lá dentro, se ela não consegue manter a comida para todos, o colchão para todos, a cama para todos, como é que ela vai botar mais um? Vai comprometer o método. Então, por isso que a rigidez é alta também para aqueles que cumprem. E a gente começa a observar, dentro do método APAC, que os apenados são convidados a participar. É um presídio que tem grade nas janelas, que tem grade, inclusive, em cima do pátio, coisa que no presídio nosso atual em Passo Fundo não tem, né? Então evita arremesso, entrada de qualquer objeto, não entra, enfim, drogas, celulares, não tem a presença, porque os próprios reclusos, né, os recuperandos, acabam delatando se alguém tem, eles entregam outro, porque nós temos dentro do método aquilo que se chama conselho de sinceridade. A pessoa presa, ela começa a ser convidada a falar a verdade, não sob o ponto de penalizá-los, mas sob o ponto de estar buscando fazer com que ele veja que a verdade é muito melhor do que, às vezes, aquela mentira que a vida toda foi contada. Porque a vida da pessoa começa a se tornar uma mentira. E ela tem que começar a trazer a verdade para a sua fala. Ela tem que ser transparente. Então, o conselho de sinceridade é uma forma de recuperar também valores, né, da pessoa. Para que ela possa também, dentro da sua dimensão, né,
transcendental, começar a transpor do seu ser, né, algo bom também, valores, princípios, né, de que ela consegue manter, que as pessoas possam novamente confiar nessa pessoa que já errou. Então ela começa a dar esse testemunho lá dentro, né? Então quando ela acaba dizendo, olha, fui eu que sujei a parede, eu acabei botando o pé, eu mereço um ponto ali a menos, eu vou ter que ficar um dia sem sair da cela. Eu vou perder a minha visita essa semana. Eu preciso reconhecer, é assumir responsabilidade, é ser adulto, é deixar aquela condição de criança infantil, né, que a gente quebra o brinquedo, o vaso e tenta esconder para ninguém descobrir. É deixar de ser criança, é assumir responsabilidade como gente grande, como adulto. A PAC faz esse convite. É firmeza, não tem essa situação. E o outro apenado que está com ele vai cobrar dele. Tu fez a situação, tu vai falar ou nós vamos ter que falar o que aconteceu? Tu vai contar que tu não fez isso ou nós vamos ter que contar? Vai chegar o momento lá da rodada do grupo, né? Durante a semana tem um momento lá que eles têm que confessar, vamos dizer assim, os atos que foram cometidos e não foram descobertos, porque é um convite a começar a falar a verdade. É aceitar a responsabilidade. Porque quando a gente assume a responsabilidade, nós estamos tendo consciência do que nós fizemos. E uma pessoa, quando tem consciência, ela não respeita mais o outro por medo, seja da autoridade pública, né? Polícia, o judiciário, o Ministério Público, enfim. Mas ela começa a respeitar porque ela entende, né? Ela tem consciência do princípio do valor respeito. Ela tem consciência do porquê tem que respeitar e não respeita por medo. Então, aí é aquela coisa. Quando ninguém tá vendo, a gente faz a coisa errada, né? Porque ninguém tá vendo. Quando alguém tá vendo, a gente faz. Não, por medo a gente não faz. Então, nós temos que pensar que esse apenado, ele tem que aprender a não fazer o erro, inclusive quando ninguém tá vendo. Eu vou pedir depois pro Candeia trazer um exemplo, né? Que teve lá numa PAC que nós visitamos, né, em Barracão, né, tem um comércio lá. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque eu acho o exemplo muito assim bacana, né, para o pessoal ver a dimensão que atinge. Nós conhecemos lá e assim, ó, realmente foi espantoso, né? Que era uma PAC que tinha 40 presos, 20 no sistema semiaberto e 20 no fechado. E havia só 3 monitores cuidando, desarmados. 2 mulheres e um homem. E uma das coisas que um dos apenados comentou é o seguinte: doutor, não é que nós nunca tenhamos sofrido algum tipo de violência, né, alguma coisa aqui. Aqui dentro, eu nunca ouvi levantarem a voz. Então, para começo de conversa, para vocês entenderem como é que funciona um sistema rígido de disciplina e de respeito. E aí eu observei que num determinado canto lá tinha uma cantina. Eram uns armários lá onde tinha chocolate, bolachas, iogurtes, algumas coisas assim. Eu perguntei o que era aquilo. Ele disse, não, além da comida normal, que são os próprios presos que produzem e fazem o alimento ali, além da comida normal que eles recebem gratuitamente, eles podem, com o dinheiro que eles ganham trabalhando, que todos trabalham, eles podem comprar alguma coisinha a mais que eles queiram, né? E aqui está isso aqui para vender, um comércio, uma cantinazinha aqui. E aí eu observei que não tinha ninguém ali operando a cantina, que os produtos estavam ali expostos livremente e que havia uma pilha de moedas e de dinheiro e uma cadernetinha do lado. Eu digo, tá, mas como é que funciona? Não, quem quiser comprar, simplesmente vem aqui, pega o produto e deixa o dinheiro. Então, assim, uma coisa que nós não conseguimos ter nem na nossa sociedade normal, né, que a gente só ouve falar, porque em outros países o cara pega o jornal e deixa o dinheiro. Na PAC, tamanha rígida, tamanha a disciplina e rigidez e a recuperação dessas pessoas, que eles conseguem ser mais corretos nesse aspecto que aqui na sociedade normal. Então, isso é para mim um exemplo, Vinícius, que realmente é tocante, né? Tu não acha, Michel? Foi. Com certeza, por isso que eu falei na minha parte da fala ali, que aonde realmente veio toda a transformação e de abraçar esse método e colocar ele o mais rápido possível à disposição da nossa comunidade aqui,
foi da viagem que fizemos em 2019, conhecendo a APAC Barracão, no Paraná, não Barracão aqui no Rio Grande do Sul, para que fique bem especificada essa questão. Eu quero trazer uma questão do método aqui, da APAC, que ela tem algumas diretrizes, né? Então, quero bem rápido aqui. Nós temos por objetivo a aplicação do método recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer a vítima e promover justiça. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que, de fato, essa é a finalidade para a qual existe a APAC. E também, diga-se de passagem, não fazendo um comparativo, porque não tem como comparar o sistema tradicional, convencional, com o da APAC, mas o sistema convencional nada mais é do que a tentativa de fazer isso. Porém, a gente vê, com a aplicação do método, esses pilares, de fato, acontecendo na vida das pessoas. Nós estamos aqui, eu gostaria muito que os amigos que estão acompanhando pudessem mandar perguntas também para nós, para a gente poder tirar dúvidas a respeito, digamos assim, de como faz para ir conhecer, como enfim, dúvidas que possam surgir, vocês possam estar participando do nosso chat aqui, possam estar mandando perguntas. É importante também ressaltar que ninguém faz nada sozinho, né? E esse grupo, o grupo da direção, o grupo de voluntários é formado por diversos tipos de pessoas. Então, aqui a gente tem pessoas que estão acompanhando, ou que vão nos acompanhar, que são estudantes, talvez, da área da psicologia. Nós precisamos muito de voluntários nessa área, para depois da aplicação do método entender. Tenho certeza também da área da assistência social, da área do direito também. Enfim, diversas áreas também que as pessoas, os estudantes, possam se sentir atraídos por esse tema e até mesmo ser um tema, por que não, de conclusão de curso, de TCC. Eu acompanhei diversos amigos, estudantes, que vieram conversar conosco e disseram, olha, a APAC foi tema do meu TCC. Nós temos voluntários da APAC, da área da engenharia, da área da arquitetura também, que inclusive estão fazendo toda a diferença na elaboração do projeto arquitetônico, né? Então, assim, é um grupo onde todos podem participar, todos podem ser voluntários, e nós estamos também nessa noite dando a oportunidade de você participar conosco, participando do lançamento da nossa vaquinha online, a nossa arrecadação para pagamento dos custos hoje que nós temos diariamente lá. Nós estamos utilizando recursos próprios nesse primeiro momento para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar gás, para pagar equipamentos de trabalho hoje, né? Quem é de Passo Fundo e conheceu, o Vini falou lá no início, conheceu como estava, infelizmente, a situação da antiga escola aberta, com mato, com as pessoas indo dormir, usar droga e fazendo atos de vandalismo no prédio, depreciando ainda mais aquele espaço. Hoje eu convido vocês a irem lá e ver como está aquele local. Faço um desafio aqui para vocês irem lá e ver como está o local hoje. Isso que a gente está aí com, você ousado aqui em dizer que nós estamos com 15%, 20% de como vai ficar aquele espaço quando ele ficar concluído. Então, a necessidade hoje é, além de fazer, passar para quem nos está acompanhando como é a implementação do método APAC, ou pelo menos plantar essa sementinha na mente, no coração de cada um de vocês, mas também é para convidá-los a irem conhecer e também participar, né? Olha, quero conhecer, quero doar um valor específico, vai estar depois disponível aqui, né? Então, a gente está fazendo essa corrente do bem em prol da justiça e da segurança de Passo Fundo. Sempre, obviamente, respeitando todas as opiniões, todas as críticas também que são feitas. Hoje, e não só hoje, mas todos os grupos de voluntários, as pessoas que estão trabalhando na APAC, são pessoas corajosas. Nós estamos tendo um ato de coragem de falar de ressocialização hoje, onde a maioria das pessoas
prefere optar por outras opções que eu nem preciso nem aqui citar quais são. Mas nós estamos tendo coragem de enfrentar essas críticas, mas de transformar essas críticas em atitudes e vontades de trabalhar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você que também tem essa energia, que tem essa vontade, vem fazer parte conosco, vem conhecer o método. Antes de prover qualquer tipo de crítica, conheça, leia, estude, fale com voluntários, fale com pessoas que passaram pelo método. Eu te desafio, eu também pensava de forma equivocada, mas conhecendo o método, sabendo de que de fato está gerando mudança na vida das pessoas, gente, a gente se rende a isso e quer, como eu falei no início da minha fala, a gente quer poder implementar e fazer com que mais pessoas conheçam e tenham acesso a esse método. E mais uma coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E que, diga-se de passagem, amanhã pode ser um parente nosso, pode ser um sobrinho, pode ser um filho, um irmão, um membro da família. Aí, a concepção de cumprimento de pena, com certeza, quando essas ações acontecem, ela muda completamente. E nós temos relatos sobre isso. Vou passar a palavra ao presidente Vini, que pediu aqui. Perfeito. Vini, deixa eu fazer um comentáriozinho rápido, assim, né, antes de você fazer um encerramento. Pessoal, a gente pede por mais segurança, a gente pede, né, por menos criminalidade. Bem, o pessoal da PAC, coordenado aí pelo Vinícius, os outros apoiadores, estão apresentando uma solução efetiva. Agora é a hora da gente se reunir, da gente colaborar e da gente fazer a nossa parte também. Eu quero que você, né, que acompanha nosso trabalho, o meu, do Michel, né, acredite no que a gente está fazendo e a gente pede essa colaboração. Eu vou fazer algumas visitas também, porque a gente vai fazer, vai funcionar e vocês vão ver os resultados aqui na nossa cidade. Vai ser bom para todos nós. Vinícius, por favor, encaminhando já para a nossa finaleira aí, te devolvo a palavra, nosso presidente, fazer as conclusões finais aí, né? Então, primeiramente, eu gostaria só de agradecer a todos que estiveram acompanhando essa noite, né? Nós tivemos pessoas de todos os cantos aí, mas também de diversas áreas, né? Seja os colegas da PAC, eu vi ali a Anabel, eu vi a Silvia, eu vi vários colegas que estiveram aí conosco acompanhando. Eu acho que a PAC não se faz sozinha, ela é composta por todas essas pessoas que às vezes não estão aparecendo na frente, mas somos muitos e muitas. E é isso que faz com que a gente tenha esse desejo de uma sociedade mais pacífica, de uma sociedade melhor, para se viver, para conviver, para ter uma educação, né? E que a gente possa ter uma esperança para os nossos filhos, os nossos netos, né? As pessoas, as próximas gerações que vão vir, que a gente possa deixar um local melhor para essas pessoas. E quando a gente vê o atual, vamos dizer assim, caos que às vezes se torna, né? A criminalidade, como toma conta, a gente só tem medo. A gente se priva de ir em alguns lugares e sair em alguns determinados momentos. Eu tive a oportunidade de fazer o término do meu mestrado, né, na Espanha. E às vezes, durante a noite, 2, 3 horas da manhã, eu estava terminando a dissertação lá e me dava aquele cansaço, né, aquela fadiga do estudo, de ter ficado o dia todo escrevendo. E eu disse, eu vou dar uma caminhada, vou correr um pouco na rua, enfim. E eu saía 3, 4 horas da manhã, livre, tranquilo, sem aquele medo, aquele sentimento que poderia ser abordado. E não existe o preço dessa liberdade de quem não é condenado se sentir livre de fato. Não há preço que pague. A gente se sentir bem aonde a gente vive. Eu estava numa cidade de 800 mil pessoas e eu podia passear tranquilamente às 4 da manhã sem nenhuma preocupação que eu seria assaltado ou morto naquela situação. Claro que poderia acontecer um atentado, né? Que lá é mais comum um atentado, né? Terrorista, alguma coisa nesse sentido. Mas não aquele medo de ser abordado. Alguém vindo na minha direção, eu já fico, né, tremendo as canelas, como se diz, né? Não, tranquilo. É isso que eu espero que a gente tenha um dia no Brasil, ou ao menos em Passo Fundo, com essa iniciativa. Que a gente possa diminuir tudo isso ao ponto de a gente se sentir livre no nosso espaço, na nossa comunidade, na nossa Passo Fundo. É um importante, né, passo que a gente vai dar agora com toda essa iniciativa, né, de tentar promover uma forma diferente, né, de recuperar as pessoas. A vaquinha aqui, eu quero só reforçar, né, que está aqui o pedido, tem um CNPJ, quem quiser doar, eu estava até brincando à tarde, né, é quase que o Criança Esperança, né, tu pode doar R$7, R$5, R$4, o quanto você quiser.
qualquer valor é muito importante. Nós temos uma transparência bastante grande, quem quiser pode acessar conosco, enfim, toda a prestação de contas, ela é feita de forma transparente, né? Vai para esse CNPJ que é direto na conta da APAC, que é fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Então, fiquem muito tranquilos, né? Se você doar R$1, R$2, isso será bem investido, bem aplicado. A gente fez toda a limpeza predial lá, como o Michel trouxe, com recursos que nós buscamos ali 5 pila de um, 10 do outro, compramos gasolina, fomos lá, cortamos a grama, estamos mantendo isso diariamente, né? Porque é uma área grande, é quase 2 hectares. A gente pretende ter um plantio lá. Então, eu já convido, se você está ouvindo agora e tem qualquer tipo de disponibilidade ou habilidade, você é convidado a fazer parte da PAC. Não quero doar, quero dar o meu serviço, a minha colaboração é essa. O ano que vem, se tu quiser dar um curso em qualquer área que tu atue, né, tu pode ir. Eu sou professora, me aposentei. Quer ir lá trabalhar com a remissão pela leitura? Tá convidada. Eu sei fazer crochê, quer ir lá ensinar crochê? Eu sou assim, tenho habilidade com a parte de construção, de corte de cabelo. Quer dar um curso para os apenados que estarão lá? Está convidado. Agora, nesse momento, gosto de lidar com terra, quero ir lá ajudar a fazer o jardim na frente da PAC, está convidado para a gente fazer uma bela frente lá da PAC, plantando qualquer tipo de planta que você queira levar. Eu tenho mudas de árvore frutífera, é bem-vinda. Estamos fazendo um pomar para ter também autossuficiente na alimentação, ao ponto de desonerar o Estado com o tempo, na alimentação que possa ser produzida lá, né? Nós vamos começar também hortas, né, toda a questão da hortaliça, da alimentação, já esse ano já queremos começar com esse plantio, para quando chegar os primeiros recuperantes, a gente já ter as primeiras safras, vamos dizer assim. Então, com os voluntários já trabalhando nisso. Queremos fazer lá naquela área também uma praça para acolher as pessoas, a comunidade do bairro São José que ali está, né, para demonstrar que o impacto não será de forma depreciativa, né, para aquela comunidade. Pelo contrário, é valorizar aquela comunidade, convidar para fazer parte no final de semana e lá tomar um chimarrão junto da PAC, sendo colaboradores, trabalhando, né, vendo o quanto isso será benéfico para toda a comunidade passofundense, também daquele grupo que será impactado ali nesse primeiro momento. Então, antes de acreditar em qualquer mito, em qualquer coisa, possa recorrer a cada um de nós aqui presentes, né, nessa live, que a gente estará aberto a discutir, a colocar os pontos, a ouvir, escutar qualquer tipo de situação. Nós não somos aqui detentores da verdade, pelo contrário, né? Nós não queremos aqui doutrinar e conquistar ninguém, nós queremos apenas apresentar uma proposta e que vocês possam, né, dar um voto de confiança e que realmente funciona. Né? É isso que nós queremos trazer nessa noite. Agradecer mais uma vez toda a trajetória da Câmara de Vereadores, que iniciou no mandato anterior, né, com os vereadores que estavam lá. Então, vários dos vereadores que hoje não fazem mais parte da Câmara de Vereadores, né, tiveram uma contribuição muito grande, abriram as portas da Câmara de Vereadores naquele período, né, para a gente poder fazer as primeiras discussões com a comunidade passofundense. Então, a pessoa do Rigon, né, o Pedro Danelli, o vereador Patucci, na época, enfim, o Matheus Vespe, vários aí que estiveram à frente, o prefeito Luciano Azevedo, o vice-prefeito, né, o João Pedro, muitos aí estiveram, né, nesse primeiro momento abrindo as portas. Contamos sempre, né, com o Michel, com o Candeia, né, que estiveram desde o início do trabalho, né, realizando a construção da própria instituição, a PAC, né, com o estatuto, com tudo aquilo que é preciso. Tá? Então, nosso muito obrigado a cada um desses que já fez parte lá do início, que abriu as portas na Câmara. Hoje, né, que bom que temos 2 vereadores muito empenhados. Teremos na próxima semana aí, né, nos próximos dias, né, outras atividades junto à Câmara de Vereadores, que os colegas vão falar também, para também expor para outros vereadores que chegaram nessa nova legislatura, né, e que às vezes não tiveram ainda contato com o método. Então, a gente também quer apresentar. Estamos abertos também, se você tem uma instituição, uma entidade, uma empresa e quer conhecer de forma mais profunda, estamos abertos aí até você também apresentar esse método, apresentar propostas. Nós queremos dialogar com a comunidade, queremos ver as reivindicações que tem, né, para também buscar ao máximo, né, cumprir com rigidez o método, mas junto com a comunidade, porque não há como fazer uma PAC sem a comunidade. A comunidade é muito importante. O protagonismo, nesse momento, não é do Estado, não é dos atores, vamos dizer assim, políticos como um todo, mas da própria comunidade que assume e vai fazer com que haja um desenvolvimento dessa importante instituição. Uma ótima noite, muito obrigado aí. Devolvo a palavra para os colegas. Boa noite a todos, muito obrigado.